de correr dentro de casa, para de brigar com seu irmão, não mexa nas minhas coisas. Eletrônicos são proibidos depois das 10. Eu mandei arrumar a mesa, o que você tá fazendo? Você quer ir pro seu quarto? Então recolhe agora esses brinquedos. Eu tô colocando você de castigo agora se você continuar a jogar isso. Eu disse para trazer o carro para casa hoje à noite com gasolina. Quantas vezes eu tenho que falar a mesma coisa? Esses são alguns discursos dos pais. Você vê alguma semelhança com a sua vida? Todos eles fazem uma coisa, eles se concentram no problema, que por sua vez se concentra no negativo. Mudar o foco para soluções exige pequenos ajustes de atitudes e habilidades, mas a diferença é enorme. E eu entendo que mesmo as pequenas mudanças de comportamento podem ser difíceis quando você está acostumado a pensar de um certo modo. Mas assim que a mudança é feita, você se pergunta: por que eu não pensei nisso antes? O fato é que tudo que você aprendeu até agora era sobre a disciplina tradicional. E o foco da educação tradicional é ensinar às crianças o que não fazer ou o que fazer porque alguém disse que é assim que deve ser feito, sem questionamentos. Já o foco da educação positiva é ensinar às crianças o que fazer, convidando-as a refletir sobre a situação e a usar algumas orientações básicas, tais como respeito e disposição para encontrar soluções. As crianças começam a fazer melhores escolhas de comportamento porque isso passa a fazer sentido para elas e porque faz bem ser tratado com respeito e tratar os outros com respeito. Focar em soluções cria uma atmosfera de respeito, muito diferente daquela que foca em punição. Muitos pais e professores, assim como eu também, podemos relatar consideráveis reduções de lutas por poder com os filhos ou os alunos. Quando focamos em soluções, as crianças aprendem a se relacionar com os outros e passam a carregar ferramentas para os próximos desafios. O lema do foco em soluções é: para todo problema existe uma solução. As crianças são excelentes solucionadoras de problemas e podem apresentar muitas ideias criativas e soluções úteis, desde que os adultos invistam tempo em treinamento e criem oportunidades para elas usarem essas habilidades. Essa ferramenta da educação positiva, por mais simples e direta que seja, tem o poder de mudar completamente a sua mentalidade parental. A maioria dos pais que conheço se concentra no problema, dizendo a seus filhos o que não fazer e se aborrecendo no processo. E se fizéssemos o contrário, em vez de dizer aos nossos filhos o que não fazer, e se começássemos a focar em uma solução para todos os problemas que temos com os nossos filhos e assim ensiná-los o que fazer? Apenas resolvendo um problema de cada vez e trabalhando juntos para encontrar soluções. Consegue imaginar como isso seria? Agora eu vou pedir para vocês pausarem o assunto relacionamento com os nossos filhos no momento e se concentrar em qualquer relacionamento que você tenha ou veja ao seu redor. Onde você poderia usar o foco em soluções? Em todo lugar, né? Quando a gente pensa sobre isso, a gente descobre que pode usar em todos os lugares. E vamos usar o foco em soluções para a política, então. Imagine se os políticos começassem a dizer: ei, enquanto discordamos dessas questões, vamos ver onde concordamos e construir uma ponte a partir daí. Vamos encontrar um terreno comum e trabalhar o nosso caminho com isso. Que tal agora pensar no foco em soluções no local de trabalho? Se um chefe tem um funcionário atrasado repetidamente, eles podem dizer: estou vendo esse problema contínuo, vamos trabalhar juntos para resolvê-lo. O que podemos fazer para ajudá-lo a ter sucesso aqui? O que podemos fazer para que você chegue no horário? Eles então debatem juntos as ideias. Que tal na escola? As formas arcaicas de punição, como suspensão, remoção do recesso e detenção, não estão funcionando. E se os professores dissessem aos alunos: vejo você entregando as tarefas com atraso regularmente. Quero ajudar e quero ajudar seus pensamentos sobre como podemos resolver isso. Que ideias você tem? As pessoas geralmente têm ideias brilhantes e interessantes quando elas têm a chance de resolver problemas, em vez de serem ridicularizadas, envergonhadas
ou humilhadas por eles. As crianças não são diferentes. Elas estão cheias de maneiras criativas e positivas de resolver as coisas quando lhes são dadas chances. Eu tenho usado essa mentalidade em casa e nos meus relacionamentos por alguns anos, e isso tem feito uma enorme diferença. Eu também uso no meu casamento para que meu marido e eu paremos de repetir argumentos e possamos nos concentrar em maneiras mais eficazes de nos comunicarmos e vivermos juntos pacificamente. Meus filhos sabem que quando encontramos problemas, a gente começa a buscar as soluções. Essa é a nossa primeira tentativa. De fato, isso foi tão aprofundado em nossa família que quando as crianças discutem, a gente costuma dizer: o que vocês precisam? Como vocês podem consertar isso? Preciso eu encontrar uma solução ou vocês podem lidar com isso? O foco em soluções ajuda você como pai, mãe ou professor, com toda certeza, mas também modelam para as crianças como se dar bem com os outros e resolver conflitos. Francamente, eles fazem mais do que isso, mas esse é um exemplo da base sólida que eles estabelecem. Meus filhos tiveram momentos em que esqueceram repetidamente uma responsabilidade. E em vez de puni-los, a gente sentou e discutiu soluções. Quando a gente muda a abordagem e começa a focar em soluções, nós começamos a obter resultados. E em outros casos, a gente tentou uma solução que não funcionou. E nenhum dano foi causado por isso. A gente continuou procurando até que algo funcionasse. Essas são habilidades excelentes que a gente está aprendendo. Resoluções de conflitos, resolução de problemas e pensamento crítico são habilidades avançadas que muitos adultos não possuem. De fato, alguns adultos que conheço pessoalmente fazem aulas para aprendê-las, porque não foram ensinados quando criança. Vocês já imaginaram a oportunidade que vocês darão aos seus filhos quando vocês começarem a focar em soluções? E como resultado, os adultos acham que a falta dessas habilidades os inibem no trabalho e em sua vida pessoal. E eu concordo e entendo completamente. Não é natural que os pais ensinem essas habilidades de maneira estruturada e, em vez disso, eles se concentram nos problemas e punem ou dão consequências negativas quando as crianças não se comportam. Os pais me dizem que temem que seus filhos não respeitem a autoridade se eles não punirem. Se você usa a disciplina positiva, não há necessidade de temer isso. Mas pais que não usam a educação positiva ou que não conhecem, costumam punir com castigos, tirando coisas ou batendo. Para muitas crianças, isso apenas agrava o problema. Por que isso acontece? Porque se uma criança está tendo problemas na escola, por exemplo, é mais provável que puni-la por isso a aterrorize mais e não resolva o problema. Do contrário, se você focar em soluções, você terá claras perspectivas mais eficazes para resolver o problema. Então, nesse caso, é importante se perguntar: será que o meu filho está precisando de um professor particular? Essa escola está sendo muito puxada para ele? Será que ele está sendo intimidado? Seria sensato considerar terapia com um psicopedagogo? Eles estão se sentindo inseguros sobre algo na escola? Existe algum problema com o professor? Cavar profundamente em cada um desses problemas permite que eles sejam resolvidos. Crianças em qualquer idade sempre agem da maneira que agem por uma razão. Elas estão desanimadas, depressivas? Elas têm algum problema de saúde subjacente? Será que elas estão sentindo que pertencem e que são importantes ou não? Quando eu encontro os pais, eu vejo que muitos deles não conseguem responder a essas perguntas. E como eles não têm respostas, faz sentido avançar com foco em soluções e não em formas antigas de punição. Se uma criança está doente, o que você faz? Você a leva a um médico para obter um diagnóstico. E depois de obter um diagnóstico, você pode determinar quais remédios, mudanças na dieta e mudanças no estilo de vida ajudarão a curar a doença e, no mínimo, aliviarão os sintomas. Comportamentalmente falando, podemos fazer a mesma coisa se houver algum problema com a criança. A gente precisa encontrar o diagnóstico que está focado nas soluções. Se as crianças não estão ouvindo, esquecendo as coisas, sendo tagarelas, rude com os irmãos ou desinteressadas nas coisas da família, confie em mim quando eu digo a você, sempre há uma razão. Se você se concentrar apenas no problema, a solução pode nunca vir e os seus filhos vão continuar lutando.
No PDF dessa aula, você vai receber um guia de bolso para focar em soluções e assim você vai poder consultar sempre que precisar. Eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!